Ontem a gente já inicializou a parte introdutória, uma parte aí com alguns conceitos básicos e alguns temas relevantes. Então, ontem eu já mostrei o conceito aí de programação, de algoritmo, e na aula de hoje, e também no final, mostrei por que é importante a gente dedicar um tempo na nossa agenda para aprender a programar. Então, de forma resumida, porque a programação é muito útil, a gente pode utilizar para automatizar tarefas, ela também é muito interessante para a gente aumentar o nosso leque de possibilidades de resolução de problema. Isso aí é um fato, isso aumenta muito a nossa capacidade de resolver problemas a partir do momento que a gente tem um domínio básico aí de programação. E além disso, pensando de forma mais prática, a programação tem se tornado mais comum, mais desejada e mais requisitada por todos os setores da sociedade, não só as empresas privadas. Então, você tem um conhecimento aí de programação, isso aí pode ser útil para você disputar aí determinadas vagas do mercado que provavelmente não estariam disponíveis para você. Então, é uma excelente alternativa aí para aumentar as possibilidades até de empregabilidade aí no futuro. E na aula de hoje, eu vou ainda tem alguns tópicos que devem ser cobertos, como, por exemplo, por que eu escolhi o R, para usar como base aqui na nossa disciplina aqui de algoritmos. Então, aqui eu vou trazer aqui alguns slides, eu vou trazer aqui algumas justificativas por que eu escolhi o R, e vou mostrar aqui que ele tem algumas características que são apreciáveis. Mas eu sempre chamo a atenção que aqui na disciplina eu ensino programação. Então, os conceitos que eu vou ensinar utilizando o R como base, vocês vão poder aplicar com algumas poucas modificações em outra linguagem que, porventura, vocês têm interesse em programar. Ok? Então, a partir de agora, vou compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar a tela para a gente retornar daquele ponto onde paramos na aula passada, na aula de ontem. Bom, então, dando continuidade na nossa aula de ontem, então nós encerramos, né? Mostrei aqui algumas justificativas por que eu acho interessante aprender a programar. E agora, nesse momento aqui, eu vou mostrar aqui algumas características do R que o tornam um excelente candidato, uma excelente escolha para a gente aprender a programar e também até para desenvolver trabalhos práticos aí no futuro. Então, ele é muito bom para aprender, porque ele é muito simples, muito direto, muito fácil, relativamente fácil, né, comparado com outras linguagens, e ele tem uma adesão muito grande no mercado, especificamente na engenharia florestal. Atualmente, é a linguagem de programação mais utilizada. Então, aqui tem só um resumo aqui, né? Nós temos um resumo, vou passar aqui de forma rápida, ponto por ponto aqui. Então, aqui um dos principais motivos que eu vejo o R como uma boa escolha para me trazer aqui na disciplina de programação computacional é a facilidade de uso. E assim, sempre quando eu falar facilidade de uso, é claro que eu sei que existe aí um dificultador, porque é sempre algo novo que a gente está aprendendo, e não é tão simples assim. Mas comparativamente com outras linguagens, se você comparar com outras linguagens, o R é muito mais fácil, o R é muito mais simples. E aqui eu trago um exemplo de uma tarefa simples. Imagine que a gente tem um interesse em somar uma constante a estes elementos deste vetor aqui. Como que eu poderia fazer no R? No R você teria que definir, então está aqui definido aqui o vetor, eu uso essa função aqui para me concatenar esses elementos aqui em um vetor. Aqui eu estou definindo aqui minha constante, e no final das contas aqui eu estou fazendo uma soma. Então observe que é algo bem natural, é algo que provavelmente você faria, você escreveria no seu caderno se você estivesse executando aí um cálculo para fazer uma prova, ou simplesmente aí para identificar o valor final do resultado.
Aí o que ele vai fazer no final das contas aqui? Ele vai somar, ele vai pegar essa constante e vai somar para cada um desses elementos. No final, esse resultado aqui vai armazenar o resultado da soma dessa constante para cada um desses elementos do vetor. Aí que eu chamo a atenção para outra linguagem de programação extremamente popular, muito utilizada mesmo. Hoje a linguagem C++, ela é utilizada, por exemplo, como base para fazer jogos. Ela foi utilizada para desenvolver o Windows, por exemplo. Então é uma linguagem extremamente popular. Olha só a complexidade de se fazer uma soma simples aqui. Então aqui eu tenho que definir meu vetor, e observem isso aqui, ó. Vocês vão ficar craque nisso aqui. Isso aqui é um loop, o famoso loop for, loop extremamente utilizado. Então olha só que detalhe, ele não reconhece esse somatório automático para cada um dos elementos. Então eu tenho que colocar um loop explícito, ou seja, eu tenho que criar um loop para fazer essa soma. Aí primeiro ele vai somar a constante ao primeiro elemento do vetor, aí depois ele retorna no loop. Vai somar essa constante ao segundo elemento do vetor, retorna no loop. Vai somar essa constante ao terceiro elemento do vetor e assim sucessivamente. Então observe que eu tenho que definir um loop explícito para me fazer uma soma simples aqui na linguagem de programação C++. No R é muito mais simples, eu acho que qualquer pessoa entenderia isso aqui, mesmo sem nunca ter assistido nenhuma aula de programação. Outro bom motivo que a gente escolheu o R é a quantidade de extensões. Isso aí existe determinadas linguagens que a gente tem que implementar, programar praticamente tudo. Uma das grandes vantagens do R é que já tem quase tudo pronto. Então, é raro você precisar de determinada análise e essa análise ainda não está disponível no R. Então, geralmente, o que acontece, às vezes, é que essa análise não se adequa àquilo que você precisa fazer, mas provavelmente existe implementação, e às vezes mais de uma, é muito comum. Então, aqui, ó, depois eu convido vocês para entrar no site, essa página do site do R se chama TaskView, depois a gente pode dar uma navegada por lá, mas a quantidade de ferramentas, pacotes, são tão grandes, que aqui tem um resumo por área de trabalho, por tema de trabalho. Então se você trabalha com ideologia, aqui tem um resumo das ferramentas e pacotes disponíveis para trabalhar com ideologia. Eu trabalho com econometria, então dá uma pesquisada aqui, nesse tópico aqui, que você vai encontrar todos os pacotes reunidos aí, específicos para trabalhar com econometria. Eu trabalho com imagem na medicina, processamento de imagem na medicina. Tem lá um conjunto de ferramentas para você trabalhar com isso. Então, assim, pelo fato do R ser simples, ele é muito fácil da gente estender. Então, existe uma quantidade muito grande de extensões, está lá prontinha para a gente usar. E, às vezes, sem saber nada de programação. É simplesmente executar lá algumas linhas de código para executar análises complexas. Outra coisa também que me chama muita atenção também no R é a questão do compartilhamento de informações. Isso é muito importante, gente. A gente compartilhar essas informações de forma simples, fácil e rápida. Isso aqui eu sempre dou um exemplo, isso aqui o pessoal da engenharia florestal vai conhecer muito bem. Esse aqui é o famoso modelo de Garay. Esse modelo descreve o afilamento do tronco. Ele é muito interessante, por exemplo, para a gente identificar qual que seria o rendimento no desdobramento da tora quando a gente for produzir peças de madeira em uma serraria. Ele descreve o afilamento do tronco. Esse modelo aqui ele é complexo de ser ajustado, é um modelo não linear. Teve uma certa ocasião, acho que eu vou até mostrar aqui. Não, tudo bem, eu estava procurando material aqui, porque teve uma certa ocasião que uma pessoa me pediu ajuda para ajustar esse modelo do Garay. Aí eu criei um roteiro no software que chama Estatística, é um software de aponte-clique, como a maioria dos softwares que a gente está habituado a trabalhar. Então você adicionava a base de dados, aí depois você clicava lá na janelinha, aí você ia dando prosseguimento. Se eu não me engano, esse meu tutorial, com explicações e print da tela, deve ter dado algo em torno de 12 páginas. Claro que tinha muita figura também, né? Por isso que eu dei esse volume. Mas detalhe, cada etapa eu tinha que dar um print na tela e tinha que explicar aquele procedimento. E às vezes até colocar uma setinha.
Isso dá muito trabalho, gente. Aí depois, no futuro, outra pessoa me pediu, mas você tem como dar uma ajuda para ajustar o modelo de Garai? Eu falei, você tem um domínio básico que seja no R? Não, de vez em quando eu mexo no R. Eu simplesmente mandei isso aqui para ele. Um exemplo de como tem que ser os dados e aqui o ajuste propriamente dito. E a pessoa conseguiu utilizar isso aqui de forma simples e rápida. Hoje, se a pessoa me pedir para me fazer um material ajudando como que ajusta um modelo desse ou qualquer outro procedimento em um software de point-click, provavelmente eu não vou fazer, porque hoje em dia meu tempo é muito mais reduzido do que antigamente. Mas se a pessoa tiver um certo domínio no R, ela pode me mandar mensagem, porque isso aqui eu não vou demorar nem 5 minutos para fazer, tá, gente? Então, a minha boa vontade para ajudar, para compartilhar conhecimento, vai ser muito maior, porque é mais simples, é mais rápido, eu não vou precisar perder muito tempo. E isso, gente, se reflete nos sites de ajuda que nós temos disponíveis hoje em dia. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de sites, fóruns, blogs, de compartilhamento de ideias e informações. Software de point-click a gente tem muito pouco, porque dá muito trabalho a gente compartilhar conhecimento lá. Mas agora, em linguagem de programação, é muito simples, porque você tem que escrever alguns códigos de forma rápida aí. Então, o compartilhamento aí, ele é potencializado. É muito mais fácil a gente compartilhar conhecimento. E isso é fantástico, né? Porque quanto mais acesso a gente tem a esse tipo de informação, maior é o nosso potencial de desenvolvimento pessoal. É um código-fonte aberto, então eu posso ir lá e fazer o download daquela função e posso modificar de acordo com o meu interesse. Aqui está um exemplo prático de quando eu precisei fazer isso. Isso é raro de acontecer, tá, gente? Às vezes é mais vantajoso você, às vezes, criar uma função do zero, se ela não existe, pela simplicidade também, do que você alterar uma função já existente. Mas pode acontecer. Isso aqui aconteceu quando eu estava precisando fazer um teste que se chama Scott-Knot. No R, na época, eu encontrei pelo menos 4 ou 3 bibliotecas que executam esse teste. Só que quando eu estava tentando executar, ela não me atendia em determinado aspecto, porque eu precisava definir explicitamente os quadrados médios do resíduo. Esquece o que é isso. Às vezes quem já fez estatística pode até recordar, mas quem não fez e não sabe o que é isso, não tem problema não. Isso aqui eu trouxe só para dar um exemplo mesmo. Mas eu precisava desse parâmetro. Ele deveria ser especificado explicitamente. E nenhuma dessas funções me atendia. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no site, eu fui lá no código-fonte do pacote, daquela função que mais se aproximava com aquilo que eu precisava, e fui lá e alterei. Então, essa aqui é a função original, né? Que ele computa por conta própria aqui o quadrado médio dos resíduos. Aí o que eu fiz? Eu modifiquei a função. Modifiquei a função que, se porventura o usuário não precisar que o programa mesmo calcule, aí aqui fica nulo. Mas ele pode adicionar de forma explícita esse parâmetro. Então, essa aqui foi a modificação aqui, ó. Foi mudado aqui o nome da função, para não ficar igual, eu chamei de V2. Foi adicionado aqui um parâmetro adicional, que o usuário pode adicionar isso aqui, e aqui tem um condicional aqui, ó. Se o usuário não fornecer, ele executa da forma como deveria. Agora, se ele fornecer, a função tem que usar aquilo que ele forneceu. Então, a gente consegue modificar isso aqui em questão de minutos, muito mais simples do que se eu tivesse que implementar toda a função do Scott-Knot novamente. Então, aqui, pelo fato do código-fonte ser aberto, eu posso ir lá e modificar, e além disso, eu posso aprender. Eu posso aprender mais de como foi feito aquilo ali. Então, eu posso usar aquilo ali como estudo também. A questão aqui da aprendizagem, esse aqui é uma característica, no meu ponto de vista, é uma característica negativa do R, tá? Em comparação com softwares de point-click. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho nesse eixo aqui, eu tenho o tempo que eu tenho que dedicar para aprender determinada tarefa. Nesses softwares aqui. No R e no software lá de point-click. E aqui eu tenho tanto o potencial de aprendizagem e desenvolver novas coisas com essa ferramenta que eu estou estudando.
Então, olha só, gente, observe que no começo você tem que dedicar muito tempo, às vezes para fazer uma coisa muito simples, para fazer uma coisa muito bobinha, que não vai poder ser nem utilizado na prática. Nesses softwares aqui de aponte e clique, que você vai clicando, ele é muito mais intuitivo. Então, rapidamente, a gente já consegue entender o funcionamento e executar procedimentos práticos de forma rápida. Então, olha só que rapidamente você já está conseguindo fazer muita coisa, só que existe um limiar aqui, né? Então, no software de clique aqui, você chega em um determinado ponto que você tem um conhecimento sobre aquele software, mas a partir dali aquilo ali vira uma barreira. Você não consegue desenvolver mais, você não consegue aprender mais, você não consegue desenvolver novas coisas. No R não, no R essa curva aqui é exponencial. Então, a partir do momento que você rompe aquele estágio inicial de aprendizagem, a capacidade de você resolver novas coisas, de você resolver novos problemas, ela aumenta exponencialmente, tá? Aí o céu é o limite, porque você pode fazer tudo o que você precisa. Às vezes a complexidade é tão grande que não vale a pena, mas não existe restrição, você pode fazer praticamente tudo. Outro aspecto negativo que eu considero também, mas eu vou justificar aqui talvez isso não é tão problemático para os usuários do R, é a questão do suporte técnico. Então, assim, eu não tenho um suporte técnico oficial. Inclusive, quando a gente está fazendo uma instalação do software, a gente checa, a gente clica lá numa caixinha lá, que o pessoal do R não tem responsabilidade nenhuma pelas análises que você venha fazer. Mas só que isso aí é um aviso, mas só que pela minha experiência, o R é bastante confiável. Pelo menos a maioria dos pacotes. Então, assim, o R não existe um suporte técnico oficial. Diferente de um software que é comercial, que às vezes começou a dar um pepino, não está dando alguma coisa certa, você pode ir lá e ligar para uma pessoa. Essa pessoa vai ter que resolver seu problema. Por quê? Porque você pagou para ter aquele software. Então, você vai ter um suporte técnico garantido. O R não existe isso. Mas só que a comunidade é tão grande que se você entrar em qualquer grupo aí, fórum de discussão de ajuda, você vai ser respondido rapidamente. Isso aí, de acordo com a minha experiência, é o que tem acontecido na prática. Aqui um exemplo até de uma pergunta que eu fiz aqui em abril de 2012, né? Às vezes não está dando para ler muito bem, mas não tem problema não, que eu vou explicar o que seria isso aqui. Eu tinha criado aqui uma função, só que ela estava demorando tempo demais, estava demorando 15 segundos. E eu não podia esperar isso, porque essa função ela deveria ser repetida diversas vezes. Imagina uma função ter que repetir diversas vezes, você tem que esperar 500 segundos para ver o resultado final. E ainda mais numa função que é utilizada como base para outros processos. Então, eu teria que esperar esses 500 segundos, depois para executar, avaliar. Muitas das vezes eu tinha que mudar alguma coisa na função posterior, e isso aí estava me tomando muito tempo. Então, eu falei, vamos mandar lá no grupo. Inclusive, esse aqui é o R-BR. É o Grupo de Ajuda, Discussão e Compartilhamento de Informações sobre o software R aqui no Brasil. Então, se porventura precisar de ajuda, minha primeira sugestão é dar uma pesquisada, que provavelmente alguém já teve uma dúvida semelhante. Se ninguém nunca teve essa dúvida, se for algo mais específico, pode compartilhar nesse grupo aqui, que você vai ser respondido rapidamente. Então, aqui, ó, com questão aqui de menos de uma hora, postei aqui às 5h59, o Benilton postou às 6h48, então essa aqui é a minha função, olha só o tamanho da minha função. O Benilton conseguiu resumir só isso aqui, ó, duas linhas basicamente. Ele escreveu até de F otimizado. E o detalhe, isso aqui eu sempre mostro esse exemplo, e ele ainda me deu uma zoada aqui, né? Além da função dele ser muito mais simples, ainda demorou 25 segundos em vez de 500. E aqui ele até brincou comigo aqui, ó. Veja o código abaixo e encontre o que fazer nos 475 segundos que devem sobrar. Então, isso aqui, com menos de uma hora, a pessoa me respondeu com a solução dessa qualidade, simples e muito mais eficiente. Então, isso eu acho fantástico. Aqui um outro exemplo, uma pergunta que eu fiz. Então, aqui eu postei uma pergunta. Antes de eu conseguir ver a pergunta, isso aqui foi no mesmo dia. Na hora que eu fui ver, eu já tinha 1, 2, 3, 4. Eu já tinha 4 respostas diferentes para resolver aquilo que eu precisava. Na hora que eu vi, eu já fui lá e agradeci. Foi só obrigado, já resolveu.
tal solução aqui já resolveu no meu caso. Ainda depois ainda apareceu mais 2 soluções ainda. Isso aí no único dia. Então, existem algumas pessoas que são fanáticas, de até viciadas em responder esses tipos de pergunta. E isso é interessante por quê? Porque quanto mais a pessoa ajuda, maior é o potencial dele aprender novas coisas. E essas pessoas que estão sempre respondendo, estão sempre em visibilidade. Por exemplo, esse o Almes aqui, ó, o Almes aqui, eu percebo que ele está sempre dando curso em todo o Brasil, porque ele é uma dessas referências em se tratando aí do software R. E por que ele é uma referência? Ele foi conhecido nacionalmente porque ele sempre dava respostas rápidas e com elevada qualidade aqui no grupo de discussões. Então, aqui, outros motivos aqui para o R ser uma boa escolha. Por exemplo, a gente tem o RStudio. O RStudio, ele é um editor de texto. Ele é um facilitador para a gente escrever código. Vocês vão ver. O RStudio tem características apreciáveis. Isso na semana que vem, que a gente já vai dar início aqui na parte prática do curso mesmo, vocês vão ver algumas dessas características. Por exemplo, ele colore diferente os comandos, ele autocomplementa os comandos. Então, você começou a escrever, você não lembra como é que é o comando, você aperta a tecla T porque ele te dá algumas opções. Então, ele tem lá uma série de benefícios que facilita muito o dia a dia do programador. E o RStudio, ele é fantástico. E eu diria que ele é quase uma unanimidade em se tratando do R. E por que eu falo isso? E por que eu digo que isso é uma grande vantagem? É porque nas outras linguagens de programação, isso é tudo muito disperso. Não existe aquele editor de texto que é uma referência, que é um padrão. Cada um adota uma coisa. Isso aí, às vezes, pode atrapalhar, porque não existe assim, um padrão muito bem definido, e você sempre fica na dúvida em qual utilizar. No R não tem essa dúvida. No R você pode usar o RStudio sem medo. Então, isso aí é uma grande vantagem. Aqui também chamando a atenção aqui, ó, é uma linguagem padrão para divulgação de novos procedimentos. Aqui tem um link aqui. Deixa eu acessar esse link aqui, ó. Esse link aqui, ó, é do Journal of Statistical Software. É o jornal de software estatístico. E esse aqui é um dos principais softwares de estatística que nós temos disponíveis hoje na comunidade científica. O que eu queria chamar a atenção é que olha só a importância do R. Essa aqui são as publicações recentes, do último volume. Olha só o que tem de pacote R. Olha só, um pacote R para seleção de classes de espaço temporal. Olha só, um pacote R, olha só, de novo, um pacote R aqui para estudos de associação genética, um pacote R, opa, esse aqui não é pacote R não, o que é isso aqui? Ah, não é? Tem certeza? Então aqui eles introduziram aqui um novo pacote R, não tem no título, mas tá lá. Um pacote R, e esse aqui também não tem R não. Ah, esse aqui é no Python. No Python. Só para mostrar que isso aqui não é uma revista de R, é uma revista de estatística em geral. Então, aqui dos que a gente viu até agora, o único que não é do R é esse aqui, ó. Do R também, esse aqui, né, que não é do R. Olha, esse aqui não fala de que é. Mas aqui, ó, R. Esse aqui também não, um pacote R, um pacote R, um pacote R. Então, vocês estão vendo, gente? Então, assim, pelo menos para estatística, que é uma parcela muito importante dentro da ciência de dados, o R é o padrão para a gente desenvolver novas metodologias. Por que o pessoal faz isso? É porque hoje em dia os processos estão cada vez mais complexos. Então, hoje em dia, a pessoa desenvolve o procedimento, mas só que para as outras pessoas utilizar, o que geralmente essas pessoas que desenvolvem fazem? Elas criam um pacote para facilitar o uso, porque elas sabem que é muito complexo. Se ela simplesmente divulgar a teoria,
ela tem a noção que aquele pacote não vai ser usado, porque é muito complexo de implementar. Então, a pessoa desenvolve a teoria e, conjuntamente, ela já desenvolve ali um pacote R, para aumentar a quantidade de pessoas que estão utilizando o pacote. Beleza, gente? Só aqui para chamar a atenção aqui, né, no Jornal de Software Estatístico. Se eu for nas versões anteriores também, eu vou encontrar esse mesmo padrão, tudo bem? Então, que é muito usado especificamente para estatística, para uso geral. Aí existem outras linguagens para uso geral, eu diria que o Python é um dos mais utilizados, mas para modelagem, para trabalhar com estatística, que é uma parcela muito importante aí dentro do grande mundo aí de análise de dados, o R é a linguagem padrão. Ele é multiplataforma, isso aqui pode parecer algo que não vai nos afetar, mas você pode ter certeza que vai. Vocês podem trabalhar em determinado empreendimento que não tem licença do Windows. E aí? O Windows é o mais comum aqui no Brasil, mas a empresa não tem a licença do Windows porque não é barato. A prefeitura não tem a licença do Windows, a universidade não tem a licença do Windows, como acontece até na UFSJ, alguns laboratórios, eu não sei se mudou isso, mas logo quando eu cheguei aqui, alguns laboratórios não tinham a licença do Windows. Aí você pode usar perfeitamente aí no Linux. Pode instalar o Linux gratuitamente e o R vai funcionar da mesma forma. Você não vai precisar modificar nada no seu código para executar no Linux. Funciona no Macintosh também. Então ele é multiplataforma, então isso aí me dá uma flexibilidade e uma tranquilidade de trabalhar muito grande. Uma característica apreciável que eu acho fantástica no R é esse aqui, ó. Executar análises complexas de forma simples. Aqui eu tenho aqui a representação de dados, o exemplo que eu trouxe aqui. Aqui eu tenho alguns dados, e aqui eu tenho um ajuste de uma regressão linear. Regressão linear é o corriqueiro, é o que a gente executa. A gente executa lá na disciplina básica lá de dendrometria, de inventário, manejo florestal. Regressão a gente está utilizando o tempo todo. Olha só como é fácil a gente definir aqui uma regressão no R. E aqui o que eu queria chamar a atenção... Olha só o ajuste de uma rede neural artificial com as mesmas variáveis utilizando R. É praticamente a mesma coisa, gente. O que muda, basicamente, aqui é a função. Aqui eu estou usando a LM, que é de linear modos, de modelos lineares, e aqui eu estou usando a NNet, Network Net, Neural Net. N de neural e net de rede. Então, aqui eu estou utilizando uma rede neural artificial e estou configurando a entrada de forma praticamente igual à regressão linear múltipla, que é algo corriqueiro, que é algo simples. Complexo, simples, mas olha só quando a gente vai aplicar isso aí no R. A única diferença aqui é a equação e aqui um parâmetro adicional que eu tenho que fornecer, que é a quantidade de neurônios que eu tenho na camada oculta. Pronto. Olha só que simplicidade, eu ajustar uma rede neural artificial no R. Procedimento complexo, matemática rebuscada, robusta, sofisticada. E aqui, talvez aqui o principal que eu deixei por último aqui, ele é gratuito. Então ele não tem custo de utilização, de aquisição. Você pode ir lá e fazer o download no site e usar em quantas máquinas você quiser. Isso também é muito interessante, que inclusive flexibilizou esse nosso ensino remoto aqui. Porque se fosse um software comercial, que a gente poderia ter lá nos nossos computadores do laboratório, e eu não ter acesso, e vocês também não, então seria praticamente inviável ministrar a disciplina de algoritmos se não fosse isso. Então, pelo fato dele ser gratuito, vocês podem instalar gratuitamente no computador de vocês e permitir, assim, a execução da nossa disciplina aqui nesse período remoto emergencial. Isso aí, gente, pode fazer muita diferença em empresas, principalmente em empresas de pequeno e médio porte. Detalhe, as empresas grandes também não querem gastar com software não, tá? Apesar delas terem recurso, dinheiro, muitas das vezes esses recursos já estão destinados para as outras áreas. Então, por isso que o R tem sido amplamente utilizado também, por esse fato de ser gratuito. Beleza, pessoal? Então, aqui estão os motivos aí para utilizar o R. Espero que eu tenha convencido vocês de alguma forma que é muito interessante, faz muito sentido a gente adotar o R aqui na disciplina. E eu sempre chamo a atenção que a gente não pode ter apego, a gente não pode ter amor por linguagem de programação. Então, eu comecei, minha primeira linguagem de programação foi o R, tenho um carinho por essa linguagem de programação, mas ao longo do tempo eu já tive que utilizar outras.
E a gente não pode ter amor, não pode ter apego em linguagem de programação. Se daqui a 10 anos o R morrer, coisa que eu não acredito, vocês têm que chegar lá e partir para outra linguagem de programação de forma natural, de forma tranquila, porque linguagem de programação não é marido, linguagem de programação não é esposa. Então, se aparecer uma melhor, se por um acaso você identificar que outra é mais adequada para aquele tipo de trabalho que você desenvolve, substitui o R ali, tranquilamente, ali, sem medo. Alguns exemplos de aplicação. Então, geralmente, ao longo das disciplinas, eu trago bastante exemplos, sempre exemplos atualizados. Aqui eu reduzi ao máximo por questão de tempo, né? O nosso tempo aqui nesse período emergencial ele é mais escasso. Então, que eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu diria que a programação foi essencial, fundamental para me resolver o problema. Se não fosse a programação, o problema estava lá vagando, estava lá no limbo até hoje, ele não teria sido resolvido. Então, tem esse aqui do cálculo de índice, de uso e manejo. Esse índice é muito interessante, porque ele é uma métrica, ele é um valor numérico de qual que é a intensidade de cultivo que o proprietário rural está utilizando. Então, a ideia é o seguinte, que o proprietário rural, ou seja aquele município ou bacia hidrográfica, o ideal é que ele não esteja utilizando intensidade de cultivo superior ao que aquele local suporta. Então, essa intensidade de cultivo ela vai variar de acordo com a cultura, das práticas que é adotada e também das características do local. Então, conforme o tipo de solo, por exemplo, você tem um lotossolo que é mais profundo, mais permeável, aquilo ali aceita uma irrigação perfeitamente. Você tem um Clinton solo, que não é tão, um neossolo, que não é tão profundo assim, provavelmente você pode ter problema aí com irrigação, se você for irrigar nesses locais. Então, esse índice, ele considera aquilo que o produtor vai utilizar e a característica da região aonde ele está inserido. E a ideia aqui é identificar aqueles locais que estão utilizando intensidade acima do ideal, para, às vezes, implantar alguma medida ali, alguma prática para tentar minimizar o impacto ao meio ambiente, o impacto na sustentabilidade desse empreendimento a longo prazo. E, às vezes, até beneficiar de alguma forma quem está utilizando a capacidade inferior ao que o solo suporta, porque essa pessoa está trazendo os benefícios ambientais e em termos de sustentabilidade a longo prazo aí desse empreendimento. Esse aí é o índice, mas qual que é a grande dificuldade de aplicar? Não existe ferramenta para calcular esse índice, certo? E a gente precisava calcular em uma quantidade muito grande de propriedade, mais de 1000 propriedades. Como que você vai ficar calculando isso uma a uma? Dá muito trabalho e detalhe. Esse índice, na época que nós implementamos aqui, estava em desenvolvimento. Então, frequentemente, ele mudava alguma coisa. Aí, imagina você rodou manualmente 1000 propriedades. Aí o índice mudou alguma coisinha lá, colocou lá um fator lá de compensação. Aí você tem que rodar mais 1000 de novo. Então, isso é praticamente inviável. Então, a gente desenvolveu um procedimento. Isso aqui a gente já usou aqui no trabalho aqui da Monteiro de 2016. E nós utilizamos aqui no projeto, num grande projeto aqui do Rio Doce, relacionado lá com o rompimento da barragem Mariana, aqui de 2019. Então, essa aqui é a bacia hidrográfica aqui do Rio Doce. Então, aqui está o Espírito Santo aqui, né? Rio Doce aqui desaguando aqui no Espírito Santo, e boa parte disso aqui é Minas Gerais. Essa parte toda aqui é Minas Gerais. Então, essa é a bacia hidrográfica do Rio Doce. Então, é porque na época que houve o rompimento, houve um esforço muito grande para tentar restaurar, para tentar recuperar o local de rompimento. Mas só que quem não sabe deveria saber que a bacia do Rio Doce provavelmente deve ser uma das bacias mais degradadas do Brasil, porque aqui a gente encontra de tudo. Aqui a gente encontra bastante mineração, a bacia do Rio Doce tem muita mineração, tem muita produção agropecuária intensiva, extensiva, de baixo investimento. Então, não existe, é uma região relativamente pobre, então não existe um investimento devido aqui na agropecuária. Então, é uma agropecuária, muitas das vezes, até extrativista, certo? Então, é uma das bacias mais degradadas do Brasil. Então, na época, a gente teve a ideia de propor algumas soluções pensando em toda a bacia do Rio Doce, porque, na verdade, no local de rompimento, atualmente, muita coisa já foi feita, e já está, em termos de vegetação, já está praticamente todo revegetado.
Mas e o resto da bacia do Rio Doce? Então, na época, a gente desenvolveu isso aí. Esse índice é muito interessante para a gente já avaliar quais subbacias requer uma atenção maior. Então, quanto mais negativo, pior é o valor do índice. Se estiver positivo, quer dizer que está relativamente ok, que está utilizando intensidade de cultivo abaixo daquilo que é recomendado, que o solo suporta, que aquela região suporta. Então, aqui dá para perceber aqui, ó, que a grande maioria da bacia do Rio Doce aqui está utilizando intensidade de cultivo superior àquilo que suporta. Então, para que a gente pode utilizar isso aqui? Focar ações direcionadas para esses locais aqui mais críticos, né? Esse vermelho mais escuro. Aí a parte mais de programação, né? Inicialmente a gente desenvolveu aí um algoritmo utilizando uma ferramenta do ArcGIS, uma ferramenta pronta. Para que eu vou reinventar a roda se já existe uma ferramenta pronta no ArcGIS para me fazer parte do procedimento? Lembrando que isso aqui eu precisei programar, porque mesmo eu tendo a ferramenta, eu precisava executar isso aqui para cada uma das propriedades. Aí na época lá, com o teste, com 6 propriedades funcionou super bem, mas quando a gente foi aplicar para o universo de 1000 propriedades, estava demorando um tempo muito grande. Por exemplo, aqui, ó, 697 subbacias, demorando aí 240 minutos. E o tempo aqui aumentando de forma exponencial, vertiginosamente. Então vamos tentar melhorar isso aí. Aí aqui a gente desenvolveu aqui, tá vendo aqui loop for? Vocês vão aprender a fazer isso tudo aqui, tá? Na disciplina aqui a gente vai aprender a fazer loop for. Então aqui com o loop for, criando uma ferramenta específica, então eu criei um clone da ferramenta do ArcGIS, mas só que muito mais eficiente para os meus propósitos. Aí que o tempo melhorou bastante, ó. Então aqui para 697 propriedades, algo em torno aí de 3 minutos, mas só que para uma quantidade grande de subbacias, igual nós temos ali no Rio Doce, nós temos 181 mil, estava demorando um tempo extremamente elevado, algo em torno aí de 14 horas e meia, tá? Isso aqui a gente fez para teste, aí então tivemos que melhorar isso aqui. Aí a gente utilizou uma estratégia diferente que se chama Group By. Quem se lembra da aula de ontem, na parte que eu estava explicando o que a gente vai abordar no curso, tinha um tópico lá que tinha um processo de repetição que se chamava Split, Apply, Combine. Esse aqui é o Split, Apply, Combine. A gente também é conhecido como Group By. Olha só aqui a diferença aqui dos resultados aqui quando a gente utilizou essa estratégia. Ela é muito mais eficiente computacionalmente. Ah, mas por que você já não partiu logo para ela? Porque as outras soluções eram mais intuitivas, era mais fácil de ser implementado. A partir do momento que aquilo ali não deu certo, a gente foi aperfeiçoando. E é assim que funciona a programação. Aqui só uma diferença aqui de tempo, né? Utilizando a ferramenta do ArcGIS. Isso aqui é um tempo estimado, eu não deixei rodando, tá? Não deixei rodando aqui essa ferramenta. Aproximadamente 213 dias para rodar para todas as subbacias do Rio Doce. Utilizando aí uma outra estratégia aqui com loop, 14 horas, e utilizando aqui o Split Up Combine, 10 segundos. Então isso aqui é muito interessante, porque serviu para resolver nosso problema, e agora para a computação de índice de manejo, a gente já tem uma tranquilidade. Pode vir todas as subbacias aí do mundo inteiro, aí, que eu tenho certeza que o comportamento desse algoritmo vai ser satisfatório. Aqui eu tenho um exemplo aqui de modelagem de crescimento e produção. Isso aqui foi um exemplo real de uma empresa privada. Isso aqui eu estava na graduação ainda. A empresa, não vou citar o nome da empresa, mas é uma grande empresa do setor florestal, ela estava precisando de ajuste de modelo de crescimento e produção para diversos estratos do empreendimento. Então, aqui eu não vou entrar em detalhe, mas depois, quando vocês fizerem, quem não fez, vai fazer, a matéria de manejo florestal tem um tal de modelo lá que chama modelo de cluster. Isso aí é amplamente utilizado no setor florestal. E a empresa estava precisando fazer isso, só que ela estava com um tempo muito reduzido e tinha uma quantidade muito grande de extrato. Tinha aproximadamente 320 extratos. Imagina você ter que ficar ajustando 320 modelos, ajustando, avaliando. Isso aí ia demorar uma eternidade, gente. Então, a gente implementou um procedimento aqui para automatizar.
Aí, no final das contas, nós automatizamos essa tarefa para ser feita de forma automática e ainda criamos saídas automatizadas para a gente avaliar o resultado final. Então, aqui tem uma relação aqui entre altura dominante e idade aqui, e assim, o retorno através de figura dá para a gente avaliar de uma forma rápida se tem alguma coisa de errado. Se por um acaso tiver, a gente trata aquele caso específico. Então, procedimento automático para computar o modelo de cluster para cada um daqueles extratos. Então, fazendo isso aí, utilizando a programação, deixa o computador rodar ali, algo em torno aí de 25 minutos, meia hora, e executa para todos os procedimentos, de todos os extratos, de praticamente toda a área da empresa. Uma grande empresa do setor florestal. O envio de certificados, esse aqui eu acho que foi uma das melhores ideias que eu tive na vida, foi criar essa forma automática de envio de certificado. Eu já devo ter usado isso aqui umas 5, 6 vezes, dos eventos aí que eu tenho participado aí da organização. Aqui está um exemplo aqui da CACAD, mas a gente já usou aqui no ciclo de palestras este ano. Então, quem participou do ciclo de palestras recebeu um certificado no e-mail, recebeu um certificado com uma mensagem lá, com uma mensagem padrão, vocês podem ter certeza que vocês receberam. Quem enviou isso aí, na verdade, foi um algoritmo. Então, aqui tem um exemplo aqui, ó, que eu recebo os nomes e o molde do certificado. Então, aqui eu faço a alteração aqui no Word. Então, altero o nome, porque cada certificado vai ter que ter um nome diferente. Depois é convertido em PDF isso aí, e aqui é enviado para o e-mail da pessoa. Então, procedimento feito de forma automática. Aí depois, só de curiosidade, aqui está o exemplo aqui, esse aqui foi, na CACAD foi enviado para 80 participantes. No ciclo de palestra foi para quanto? O pessoal da organização aí, por quantos certificados? O pessoal está aí da organização? Estamos sim, Gustavo, bom dia. Bom dia. Foram aproximadamente 90. 90, né? Exato, não me lembro. Então, feito de forma automática. Imagina eu tendo que enviar 90 certificados. É claro que muita coisa você copia e cola, mas imagina a confusão para fazer isso. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, na área de zootecnia. Então, quem trabalha com programação, um dos grandes baratos de trabalhar com programação é que você tem a oportunidade de trabalhar com as mais variadas áreas, porque é um tópico base, né? É um tópico que pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento. Então, esse aqui é um exemplo aqui para determinação da eficiência do sistema de produção de leite. Isso aqui é muito importante porque o sistema de produção de leite, principalmente os mais intensivos, eles são grandes responsáveis aí, especificamente se você não fizer aproveitamento aí do resíduo, por poluentes. Então, a natureza é muito interessante porque você tem lá um nutriente que é o fósforo, o nitrogênio e o potássio, que eles são muito móveis no solo, né? E você tem o fósforo, que ele é muito pouco móvel no solo. E para você ter vida, basicamente, os principais nutrientes seriam esses: nitrogênio, fósforo e potássio. E se a gente for pensar em eutrofização de curso d'água, que é um enriquecimento ali do curso d'água, e começa a ter aquela grande produção de algas, de espécies vegetais, muitas das vezes o que barra, o que limita o desenvolvimento dessas plantas e que traz um tanto de problema ambiental aí para o curso d'água é justamente o fósforo. Porque o fósforo ele é muito pouco móvel no solo, então ele é difícil de chegar no curso d'água, ele tem uma dificuldade muito grande para chegar no curso d'água. Então aquilo ali muitas vezes limita o desenvolvimento aí dessas espécies, porque se o fósforo fosse móvel também, provavelmente nem curso d'água existiria mais, porque já estava tudo eutrofizado e às vezes as plantas poderiam tomar conta. Mas só que um detalhe importante, o fósforo ele não é móvel no formato inorgânico. Agora, no formato orgânico, por exemplo, em fezes de animal, ele é muito móvel. Então, isso é um grande problema. Isso aí existe problemas sérios lá em alguns rios lá dos Estados Unidos, justamente por causa disso. Por causa desse grande direcionamento, carregamento desses nutrientes para o curso d'água. E a ideia é tentar fazer o quê? Um sistema mais eficiente possível, para que esses elementos eles permaneçam nos alimentos, nos animais e o mínimo possível aí nos resíduos.
Então, esse trabalho aqui foi até enviado aqui, né, para um congresso que ocorre, que é o principal congresso aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Ele ficou até entre os 5 primeiros trabalhos, melhores trabalhos na época. E aqui está o sistema, ó, desenvolvido em Java. Olha só, na época que ainda eu me dispunha a desenvolver Java, mas olha só que bacana. Aqui o produtor rural entra com algumas informações, como, por exemplo, consumo de nitrogênio, pode ser consumo de fósforo, e aqui ele retorna o quanto que vai ser excretado. Quanto que vai ser excretado aqui nos dejetos, que é fezes e urina, por exemplo. E aqui a eficiência total do sistema. A ideia é aumentar essa eficiência o máximo possível. Reduzir a quantidade de nitrogênio, de fósforo, potássio, aqui nos dejetos, nas fezes do animal. Isso aqui é uma interface gráfica, isso aqui facilita muito o uso e chama muita atenção. Por causa desse software aqui, esse trabalho ficou entre os 5 melhores na época do evento. Aqui um outro exemplo, esse aqui numa época que eu era bolsista de iniciação do laboratório de solos, lá em Viçosa, e na época lá, isso aqui foi um trabalho muito interessante que eu carrego para a vida toda, porque isso não foi o meu trabalho, mas na época o trabalho que eles estavam desenvolvendo lá, eu pude participar um pouco disso, mudou praticamente um paradigma muito importante na fertilização florestal. Porque como era feito antigamente? Antigamente, considerava-se que os resíduos da colheita estavam prontamente disponíveis para a planta utilizar. Aí o pessoal do solo fez um estudo lá muito importante, muito grande, em diversas empresas do setor florestal, e detectaram que, às vezes, determinado nutriente, por exemplo, em galho fino, galho grosso, às vezes demora 200, 300 dias para ele liberar o nutriente ali para estar disponível, prontamente disponível para a planta. Isso aí aconteceu, por quê? Porque deu coisa errada. Porque lá no software de recomendação de adubação, eles consideravam que aquele nutriente do resíduo da colheita estava disponível. Então, o que acontecia? O pessoal adicionava uma quantidade menor do que o recomendado de fertilizante na implantação da próxima cultura. E isso aí estourar lá na frente, porque às vezes aquele resíduo da colheita demora muito para ser retornado. Então, que na época que a gente fez um software aqui que ele identifica, por exemplo, qual que seria a dinâmica de liberação de liberação desses nutrientes. Então, olha só, pode variar de acordo com a precipitação. Quanto maior a precipitação, mais rápido libera. Quanto maior a temperatura, mais rápido libera esses nutrientes. E quanto maior a quantidade de chuvas, mais rápido libera também. Aqui tem alguns tratamentos. Se tiver nitrogênio, tem uma aceleração de liberação também. Muito interessante. Aqui, deixa eu achar um exemplo aqui. Isso aqui é tudo... aqui tem... Isso aqui é a demanda, por exemplo, aqui de nitrogênio, né? Ao longo da cultura, ao longo do tempo. Olha só, a liberação da folha. Então, ela demora aqui, para ser liberada por completo, né? Ou pelo menos a ampla maioria, demorando aqui 250 dias, certo? 250 dias para liberar em toda a sua totalidade. Aí depois o cultivo manifesta sintomas de deficiência, não sabe por quê. Então o pessoal descobriu que isso aqui é um fator muito importante. E na época, eu desenvolvi um software também em Java aqui para demonstrar aí essas relações aí. Problema de agrupamento, tem uma quantidade de aplicação muito grande. Você pode usar, por exemplo, para distribuir áreas de serviço. Então, onde cada modal de colheita deve trabalhar. Então, a gente pode usar para diversos... tem uma quantidade muito grande de aplicações práticas. Aqui, por exemplo, agrupando esses pontos. Qual que é a melhor forma de agrupar esses pontos para minimizar as distâncias entre eles e maximizar a distância entre os grupos? Então, essa seria a melhor alternativa. Então, desenvolvemos também um algoritmo para isso. Aqui o resultado aqui do agrupamento, então esses pontos aqui podem ser agrupados. Quando eu mostro assim o agrupamento, parece que nem são os mesmos pontos, né? Mas dá para ver que existe uma certa separação natural, e isso só foi perceptível através da implementação de um algoritmo de agrupamento. Aqui um outro exemplo, que eu coloquei aqui para enviar os resultados intermediários do meu e-mail, porque eu estava com muito problema no laboratório de queda de energia.
Então, quando caía a energia, principalmente no final de semana, eu só ia descobrir na segunda-feira. Às vezes caía sexta-feira à noite, aí eu recebi um e-mail que tinha alguma coisa errada, eu não recebi um feedback, então eu ia lá no sábado de manhã e colocava para rodar de novo. Tem esse aqui para se trabalhar com ecologia da paisagem. Então, principalmente em 2018, a gente desenvolveu um esforço muito grande para implementar algoritmos que retornem métricas de paisagem. Essas métricas de paisagem são muito interessantes porque é uma medida quantitativa de diversos fatores relacionados com a ecologia daquele ecossistema, com a ecologia da paisagem. Então, você pode relacionar algumas dessas métricas, por exemplo, com biodiversidade. Então, você pode identificar qual fragmento que provavelmente tem uma biodiversidade maior, para que isso é útil. Às vezes, pode ser o local mais indicado para você coletar sementes. Você pode identificar aqueles fragmentos que têm uma biodiversidade menor, esse requer mais atenção. Você pode, às vezes, implementar algum processo ali para aumentar essa biodiversidade, como, por exemplo, conectar fragmentos através de formação de corredores ecológicos. Então, isso aqui, nós inicialmente começamos a desenvolver aqui para o trabalho de dissertação do Pedro Mota, depois também foi utilizado para o trabalho de dissertação da Daiane, e agora em 2020 aqui está sendo utilizado aí no trabalho de dissertação do Vitor. O Vitor, isso aqui são todos estudantes lá da Universidade Federal de Viçosa, e o Vitor está trabalhando com foco em rochas, essas métricas de paisagem relacionadas com afloramento rochoso. Então, inicialmente, a gente tinha mais de 60 mil fragmentos. Tentamos os softwares padrão, né? Fragstat, muito utilizado. V-Late também muito utilizado para isso, mas não aguentou. Não aguentou executar para esses 60 mil fragmentos. Então, a gente foi lá e desenvolveu alguns procedimentos aqui para computar essas métricas de paisagem. Então, olha só aqui, ó, um exemplo aqui para potencial de coleta de sementes. Ó. Então, o verde escuro aqui, ó, acima de 80%. Em um índice aí de potencial de coleta de sementes. Olha esse fragmento aqui, ó. Provavelmente isso aqui tem uma biodiversidade maior, porque está completamente conectado. Um exemplo aqui de determinação de áreas de colheita de castanha. Isso aqui é na Amazônia, mas na Amazônia, na floresta amazônica, mas lá no Peru. Então, isso aqui existe lá uma cooperativa de coleta de castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né? Se for lá em Manaus, por exemplo, eu chamo de castanha do Brasil, porque, na verdade, é uma espécie que ocorre em toda a floresta amazônica ali. Então, a ideia é distribuir esses pontos de coleta, esses locais de coleta de castanha de uma forma mais equânime possível entre as famílias extrativistas que vivem nesse local. Então, aqui tem uma subdivisão de acordo com a quantidade de árvores de castanha e aqui tem uma subdivisão de acordo com a produção, porque isso aqui é importante. Às vezes, aqui tem um exemplo aqui, ó. Essa região aqui, ó, ela precisou de uma quantidade maior de castanha, porque as castanhas aqui são menos produtivas. Olha só esse local precisou de uma quantidade menor de castanhas, porque as castanhas desse local são mais produtivas. E aqui um detalhe que chama a atenção, né, o procedimento inicial, quando a gente começou a trabalhar, ele não executava, a gente tinha que dividir, então a gente dividia em 5 partes, o problema em 5 partes, e cada parte estava gastando algo em torno de 18 horas. Então, você pega e dá 90 horas no total para executar o procedimento. Então, aqui usando programação, a gente implementou um procedimento aqui que rodou em 5 minutos. Então, 90 horas versus 5 minutos, 1080 vezes melhor, utilizando um procedimento de programação. Provavelmente, se fosse gastar 90 horas, esse projeto já teria sido engavetado e não teria sido utilizado na prática. Aqui, com 5 minutos, aqui é factível, perfeitamente factível de ser utilizado na prática. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, esse aqui é um exemplo desse ano também, a quantificação aí de volume de biorredutor de carvão em pilhas. Então isso aqui é muito interessante, a empresa precisa disso aqui para fazer um controle de qualidade e para fazer uma
uma avaliação ao longo do tempo, porque depois isso aqui, que sai aqui dos locais de produção, isso aqui depois vai ser entregue lá no ponto de utilização, e às vezes, muitas vezes não bate o que foi produzido lá na planta de carvão, com o que está sendo recebendo lá na fábrica. Então, a forma é contabilizar isso aqui em pilha de madeira para gerar um resultado mais próximo do real possível, para aumentar ainda mais esse crivo aí de controle de qualidade. Então, aqui é um procedimento aqui desenvolvido também com a empresa aqui da região, para quantificar aqui a quantidade de metro cúbico de carvão em cada uma dessas pilhas aqui, ó. Isso aqui é muito importante para a gente fazer o controle de qualidade, para a gente ter uma medida aí para acompanhamento do estoque, do tanto que está sendo produzido. Esse exemplo aqui também está relacionado com a bacia do Rio Doce, que é de localização ótima de zonas de vegetação. O que acontece muito um fato, já vou falar um fato. Nós temos muitas áreas degradadas no Brasil e que requer recuperação. Fato. Fato número 1. Fato número 2, a gente não tem recurso para isso. A gente não tem recurso financeiro, a gente não tem recurso humano, a gente não tem recurso logístico para recuperar todas as áreas que necessita. O que a gente pode fazer? A gente pode direcionar esforço. A gente pode tentar recuperar aqueles locais que provavelmente requer uma atenção maior, que vai impactar mais aquela recuperação positivamente no meio ambiente. Então, a ideia básica aqui é você implantar a zona de vegetação que minimize a erosão. Então, você vai implantar naqueles locais que minimizam ao máximo a erosão e que maximize a retenção de sedimentos por curso d'água. Então, isso aqui que é a lógica dessa localização ótima de zona de vegetação. Quando a gente executa isso aqui de forma intuitiva, a gente tende a alocar a zona de vegetação nesses locais mais inclinados aqui, ó, que provavelmente são mais susceptíveis à erosão. Mas só que uma coisa interessante é que você coloca um bloco de vegetação, às vezes até uma árvore que seja, ela afeta completamente a dinâmica daquele local ajusante. Então, às vezes, você implantar um bloco de vegetação aqui, um local ajusante que é altamente suscetível à erosão, pode ser que ele não seja mais susceptível, justamente porque tem um bloco de vegetação na parte superior. Então, olha só aqui, ó, esse local aqui é todo inclinado. E se eu implementar uma zona de vegetação aqui, pode ser que esse local aqui não seja mais crítico em termos de susceptibilidade à erosão, porque existe um bloco de vegetação a montante que vai reter boa parte ali da velocidade da água e da quantidade de sedimentos que são carreados. Então a ideia foi essa, implementar um procedimento aí de otimização para identificar na paisagem os locais mais indicados para implantação de zonas de vegetação. Aqui seria a solução míope, a solução direta, a solução mais óbvia, que é implantar nos locais mais susceptíveis à erosão. Esse aqui é o procedimento de otimização. Aqui eu chamo a atenção, olha só como ele protege aqui o curso d'água. E aqui o algoritmo foi implementado e ele nem conhece código florestal, tá? Que requer uma faixa de preservação ao longo do curso d'água. O algoritmo nunca viu, nem sabe o que é código florestal de 2012, novo código florestal. Mas ele achou importante implementar uma quantidade maior de zonas de vegetação aqui para reter ao máximo a quantidade de sedimento que é carregado por curso d'água. Então, isso aqui eu achei muito interessante, que mesmo o algoritmo não conhecendo nada de legislação, ele achou pertinente adicionar uma quantidade de vegetação maior aqui ao redor do curso d'água. Beleza, gente? Então, isso aí foram só alguns exemplos aí de aplicação. Isso aí, quem assistiu aquela primeira aula presencial percebeu que eu tirei muitos outros exemplos aí. O tempo todo está aparecendo novos. Eu estou atualizando isso aqui e a tendência é crescente. Em programação, o que tem aparecido nos últimos anos, no último ano, 2020 e 2019, o que eu tenho mais trabalhado assim, com
com programação é na parte de processamento de imagem. Isso aí tem aumentado uma demanda muito grande, principalmente processamento em imagens de alta resolução, imagens derivadas de drone, por exemplo. Então, tem aparecido bastante demanda para se trabalhar com isso. Eu tenho ajudado algumas pessoas a resolver problema prático e eu tenho percebido que a demanda aumentou absurdamente. O que está acontecendo, gente, é algo mais ou menos assim. Hoje em dia, a gente coleta dados para tudo. Então, hoje em dia, nós temos sensores, uma infinidade de sensores disponível para agricultura, para floresta, para o meio ambiente. Então, hoje em dia, a gente fala muito também do monitoramento ambiental utilizando esses sensores. E esses sensores coletam uma quantidade de dados muito grande. E, às vezes, a gente só consegue transformar esses dados em informação útil, que a gente pode usar na prática, se a gente dominar alguns procedimentos de programação. Então, isso é uma tendência geral em todos os setores da sociedade, coletar muito dado para tudo. Não estou falando que isso é certo, não estou falando que é errado, às vezes até é feito de forma exagerada, mas está lá. Então, a gente tem um volume de dados muito grande. E detalhe, a gente tem esse volume de dados, a gente tem que dar a resposta o mais rápido possível. Porque se passar, às vezes, um dia, aquela resposta, aquele resultado, aquela informação já não tem mais importância, já se tornou obsoleta. Então, a gente tem um volume de dados muito grande e a gente tem que dar a resposta cada vez mais rápido. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar a programação, que é uma excelente aliada, uma excelente ferramenta. Hoje, a programação, para mim, ela tem uma importância muito grande. Porque, por exemplo, é uma disciplina que eu ministro na graduação. E meu trabalho de professor é a minha principal fonte de renda, é a minha principal ocupação. Então, programação para mim é muito importante. Pode ser, para a maioria de vocês, que não vai ser tão importante assim, que você vai utilizar aquilo ali só como uma ferramenta. Então, assim, utilize aquilo como ferramenta, gente. Programação para mim é meu ganha-pão. Para vocês pode ser uma ferramenta, tá? Então, vocês não precisam ter o mesmo conhecimento, o mesmo domínio que eu, que já trabalho há muito tempo, desde 2008, 2009 aí. Porque é meu ganha-pão. Mas vocês, com certeza, podem se beneficiar da programação, porque é uma ferramenta. Vocês têm uma caixa de ferramentas assim, para resolver problema. Vocês podem pegar a programação aqui e colocar dentro dessa caixa de ferramentas. Eu tenho certeza que mal não vai fazer, tá? Se você tem um conhecimento básico aí de programação, eu tenho certeza que, pelo menos, para você não ficar perdido em uma discussão, isso aí já vai servir. Não precisa sair daqui sendo um exímio programador, não. Porque eu tenho certeza que boa parte de vocês não vai trabalhar com isso e às vezes não vai nem precisar. Mas já adianto que a demanda e a recorrência com que isso aparece na vida da gente tem aumentado bastante. Isso aí os ouvintes não me deixam mentir, que está fazendo aqui como ouvinte, que provavelmente sentiu a necessidade de aprofundar conhecimento em relação a essa temática, e provavelmente sentiu isso aí na prática. Aqui algumas dicas aqui para aprender a programar e também para passar assim, de uma forma mais tranquila na disciplina. Vamos lá, então. Primeiro que eu sempre reforço. Entender que é difícil. Então, a dica que é ser persistente. Então, assim, não adianta, gente. É incômodo. A primeira vez que eu trabalhei com software, que é um software de linha de comando que você tem que digitar, parecia que eu estava amarrado, parecia que minhas mãos e meus braços estavam amarrados, ainda parecia que alguém estava dando porretada em mim. De tão desconfortável que é. Porque a gente não está acostumado. Hoje em dia a gente tem essas interfaces maravilhosas que a gente vai só clicando. Elas são muito intuitivas, muito fáceis de ser usadas na prática, mas só que tem um inconveniente. Elas são engessadas. Se você precisar de algo diferente daquilo que foi implementado, que foi programado, provavelmente você vai ter um ponto de barreira. Então a programação serve para isso. Para você ter mais flexibilidade, mais possibilidades para resolver problema. Mas a primeira vez, gente, isso eu não vou mentir, isso foi muito desgastante, muito frustrante. Mas só que eu pensei o seguinte, é difícil? É, mas só que eu vou tentar persistir nisso aqui. Primeira vez que eu usei o R, dá vontade de dar soco no teclado. Desisti. Então comecei a trabalhar lá, tentei trabalhar um dia inteiro, mas desisti. Aí depois eu vi que era importante e retornei. Retornei gradativamente, passinho por passinho, e no final das contas ali eu venci aquela barreira inicial. Essa barreira inicial, que a gente não está acostumado, é a mais importante.
porque é algo que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E a gente tem uma dificuldade quando a gente lida com isso, né? Então, aqui a dica que é ser persistente. Outra dica importante aqui, ó, não se compare com os outros. É o seguinte, cada um tem seu ritmo de aprendizagem, cada um já tem um conhecimento prévio anteriormente. Isso é muito ruim, porque às vezes, isso acontece muito na sala de aula, tem um colega que tem muita facilidade, mas às vezes ele vai trabalhar com aquela área específica, ou seja, ele tem que ser muito bom naquilo mesmo. Aí você se sente frustrado porque você não é tão bom quanto aquele seu colega. Mas detalhe, às vezes você não é tão bom quanto ele, mas para aquilo que você vai trabalhar, o que você sabe já é mais do que suficiente. Tem aquele velho ditado, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Às vezes no local que você vai trabalhar, aquele conhecimento básico, que é muito inferior do colega, você já vai nadar de braçada. Então isso que é importante. Tá? Então não se compare com os outros. Isso aqui, às vezes, até eu mesmo me pego me comparando. Às vezes eu assisto, hoje a gente tem disponível, aí você vai assistir um vídeo lá de uma disciplina lá de algoritmo e estrutura de dados do MIT. Aí você vê o professor dando aula, você vê o conhecimento que o cara tem, você imagina. Nunca vou ter o conhecimento que esse cara tem, esse cara sabe demais. Mas só que o cara é da ciência da computação. Eu sou da engenharia florestal, o conhecimento básico que eu tenho em programação já me ajuda demais no meu dia a dia. Então é isso que a gente tem que pensar. Faça os exercícios propostos. Então aqui vocês vão ter que integrar parte da reprodução, vocês vão ter que reproduzir parte da aula, e eu vou dar o exercício, o desafio da semana. Então tentem fazer, isso aqui é muito importante, isso aqui vai preparar vocês para já ir se acostumando o mais rápido possível com a linguagem de programação, e além disso pode te ajudar muito na aula, na prova depois, posteriormente. Então faça os exercícios propostos, gente, isso aqui é muito importante, e tentem fazer os exercícios de desafio. Então marque na agenda, essa é uma disciplina que não dá para levar nas coxas, não dá para empurrar com a barriga, então você tem que dedicar um tempo na semana para se esforçar, você tem que ter um esforço mínimo, porque lembrando, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia e não valia nada, tá? Todo mundo fazia e programar não valia nada. Já que é difícil, poucas pessoas estão dispostas a se sacrificar para aprender, então tem um alto reconhecimento aí no mercado quem tem um conhecimento básico. Reinvente a roda o tempo todo, mas atenção, na vida real isso é indesejável. Então quando a gente está aprendendo, vocês vão fazer igual aqui na disciplina mesmo, a gente vai criar uma função de soma. Como que a gente cria um algoritmo de soma? Para que eu vou fazer isso? Eu faço na calculadora, faço no Excel, faço de cabeça. Mas só que o que? A ideia aqui é a gente aprender a programar. Então, no começo, a gente vai reinventar a roda, a gente vai criar coisas que já existem. Aí depois, com o passar do tempo, quando os nossos conhecimentos estiverem mais sofisticados, aí a gente vai começar a criar coisa nova. Isso aqui é eu chamo a atenção, isso aqui já é para programadores que são mais experientes. Para sempre dar preferência de algo que já está pronto. Não perca tempo fazendo algo que já existe. Tá? Use a sua criatividade para outra coisa. Seja um reciclador de código, então aqui na internet tem um mundo de código disponível para a gente trabalhar, para a gente utilizar, e está lá disponível. O autor cria e fala assim, usa meu filho, está aqui para você usar, o autor vai ficar feliz se você utilizar aquilo ali, e ainda você pode contribuir com ele, você pode dar um feedback para aquele autor, ou simplesmente você pode só fazer uma consulta rápida e extrair aquele código que você necessita. Nunca subestime os métodos manuais. Isso aqui, às vezes, a pessoa aprende um pouquinho de programação e quer programar tudo, né? Às vezes, você vamos supor, um procedimento que você vai fazer uma vez na vida, outra na morte, que você vai fazer só aquela vez, não vai precisar fazer mais, e vai ser complexo de programar, faz aquilo manualmente mesmo, não tem nada a ver, não. Foque os seus esforços para aquilo que é realmente, que acontece com muita frequência, que você vai repetir diversas vezes e faz todo sentido implementar aquilo ali. Foque em um tutorial ou livro de texto por vez. Isso é uma grande vantagem. Já vou falar de antemão que hoje em dia a gente tem uma quantidade absurda de material na internet. Isso é vantagem, tá? Se a gente for colocar na balança, isso é uma grande vantagem. Mas só que tem uma pequena desvantagem. Pelo fato de ter muita coisa, a gente fica perdido. Se tiver só um, a gente focava naquilo ali, se ele é bom, se for ruim, azar, mas pelo fato de ter muita coisa, a gente fica perdido. Aí a gente começa a ser um cata-cata de livre curso. Aí começa a fazer ali um livro aqui, depois outra apostila. Isso você não aprende nada, gente. Não retém nada.
faz o seguinte, foca em um material, executa aquele material, terminou, parte para o outro. Porque senão você não vai concluir nada. E aqui o recomendado, fazer o curso aqui na nossa disciplina, e nós temos a apostila. Então segue a apostila, aula da disciplina, pronto, acabou. Não precisa ficar consultando aquela milhares de informação. Eu não vou poluir o Moodle aqui com 1 milhão de vídeo de YouTube. Aqui vai ser suficiente a nossa apostila e as aulas repassadas, que inclusive estão sendo gravadas, e eu só não postei ainda, porque o YouTube, o bonitão do YouTube, está processando meu vídeo até agora. Ó. Coloquei ontem. E não ficou pesado, ficou um vídeo de 500 megas. Então está processando até agora o vídeo do YouTube. Eu não coloquei a aula de ontem por causa disso, mas eu acho que até hoje eu devo colocar essas 2 aulas lá, vai estar disponíveis lá. Faça as perguntas sempre que julgar necessário. Se me fizer uma pergunta, Gustavo, qual que é a sua grande qualidade em se tratando de programação? Qual que seria o seu diferencial em relação às outras pessoas em se tratando de programação? E ao longo do tempo eu desenvolvi uma capacidade de fazer as perguntas certas. Então, e fazer pergunta certa é fácil? Não, não é fácil. Porque o que acontece na maioria das vezes? Todo mundo já passou pelo problema que... Provavelmente alguém já passou pelo aquele problema que você se deparou. Mas só que não é exatamente igual aquele problema. Então, o que acontece muitas das vezes? Você tem um problema. Se você colocar lá, eu quero resolver esse e esse problema, você não vai encontrar a solução. Porque é algo muito específico. Então, você não vai encontrar a solução. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que passou por isso e depois perguntou, disponibilizou a solução. O que você tem que fazer? Você pega esse problema e subdivide em diferentes partes. O máximo de partes possível. Aí você pergunta essas partes isoladas de cada vez. A partir do momento que você pergunta essas partes mais gerais, mais específicas assim e mais diretas, mais objetivas daquele problema, a sua chance de encontrar uma solução é maior. Então, assim, se habitue a fazer perguntas, tá? Quanto maior a quantidade de vezes que você fizer isso, melhor você vai ficar. Escolha a linguagem de programação correta de acordo com o seu uso. Então, o que você vai consultar? Eu sou agrônomo. O que você tem que fazer? Pergunta para um agrônomo. Você conhece algum agrônomo que trabalha com programação? O que ele trabalha? Eu sou engenheiro florestal. Pergunta para os engenheiros florestais que você conhece que trabalham com programação, qual linguagem ele trabalha. Eu vou perguntar lá para o cientista da computação, que é o Bambambam. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes os tipos de problema que ele resolve é completamente diferente do seu. Então, na hora de você for escolher a linguagem de programação, eu coloquei até correta, entre aspas, porque não existe isso, e você vai depender muito do uso e do tipo de aplicação que você vai usar. Então, assim, tente perguntar para as pessoas mais próximas do seu meio. E a dica que eu sempre dou é desconfie, tá? Porque, às vezes, a pessoa já pode estar desatualizada, às vezes a pessoa já tem uma carga emocional, já tem uma certa familiaridade em relação àquela linguagem de programação, e ela simplesmente está só com aquela linguagem de programação até hoje porque ela tem preguiça de aprender outra. Então, muito cuidado com isso também. Então, estou falando assim, façam as perguntas, mas sempre com um olhar crítico. Inclusive, disso que eu estou falando aqui. Muitas das coisas que eu estou falando aqui é manifestação de opinião minha. Então, sinta-se à vontade a ter um olhar crítico em relação a isso, e muitas das vezes desconfiar, porque eu posso estar enganado, e com certeza eu vou estar enganado em muitas coisas. Então, tenha um olhar crítico em relação a isso também. Dedique um tempo razoável para formular o algoritmo antes de iniciar a codificar. Isso eu sempre falo isso, mas na hora da prova não tem jeito. Entrega a prova para o pessoal fazer, e na hora que eu escuto, está lá o teclado. A pessoa não para um pouquinho para pensar, se eu fizer assim, se eu fizer desse jeito. Então, o ideal, gente, é pensar um pouquinho, porque isso aí pode economizar um tempo danado. Se você simplesmente começar a digitar, às vezes você pode partir para um caminho que você simplesmente não acha solução. E eu falo isso até por mim mesmo. Às vezes a gente, é uma coisa relativamente simples, eu começar a programar aqui, na maioria das vezes a gente dá com a cara na porta. É melhor a gente perder um pouquinho de tempo pensando, mentalizando, tentando bolar ali o algoritmo. Isso aqui eu acho que vai funcionar. Aí começa a implementar.
O foco deve ser sempre resolver o problema e nunca satisfazer sua vaidade. Por exemplo, assim, um algoritmo, né? Eu quero que ele resolva o meu problema. Se ele for bonito, beleza, eu vou ficar satisfeito. Se ele for elegante, eu vou ficar mais satisfeito ainda. Se ele for eficiente, eu vou dar pulo de alegria. Mas a minha meta inicial é ele resolver meu problema. Ah, deu ruim. Ele é muito lento. Ele demora um dia. Não dá, não posso esperar. Aí eu tento melhorar. Tá? Então a ideia é essa. Isso aqui também está relacionado aqui com esse outro aqui, né? Que inicia do básico. Se aquele básico ali não resolver, aí você vai aperfeiçoando gradativamente. Aqui tem até uma frase aqui de uns pesquisadores mais renomados da ciência da computação, que a otimização prematura é a raiz de todo mal. Então, às vezes, você nem resolveu o seu problema ainda e já está tentando fazer algo elegante, está tentando fazer algo extremamente eficiente, talvez coisa que você não ia precisar. Talvez aquele básico, aquele simples lá já seja suficiente. Modelagem. Quando que eu vou usar uma rede neural artificial? Quando a minha regressão linear múltipla não funcionar. Regressão linear múltipla não é suficiente, vou tentar algo mais sofisticado. A regressão linear múltipla funcionou, retorna estimativas confiáveis e de elevada qualidade, acabou. É regressão linear múltipla que eu vou usar, entendeu? Então, assim, sempre foque no básico. Se o básico não resolver, você vai gradativamente aumentando isso aí, a sofisticação. Se acostuma a adotar boas práticas para desenvolver e implementar algoritmos. Isso aqui é experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. No início, a gente começa sempre pelo mais fácil, mais básico, mas depois, com o passar do tempo, aquelas boas práticas ali vão se tornando naturais. E é ideal a gente já começar a adotar essas boas práticas, porque aí não vai precisar ficar sofisticando bastante o algoritmo. Então, a ideia geral seria essa. Mas, de forma resumida, se eu fosse para destacar aqui, a dica principal aqui é persistência, tá, gente? Então, assim, vocês vão sentir dificuldade, vocês podem ter certeza que vocês não estão sozinhos, porque todo mundo que começa a trabalhar com programação, pode ter gente que fala, é fácil, porque a pessoa esquece, a pessoa não lembra, tá? Mas você pode ter certeza que até mesmo para os maiores gênios tiveram dificuldade no início. Então, a ideia aqui é persistência. Vocês vão ficar com vontade de quebrar o teclado, vocês vão ficar com vontade, ainda bem que agora é ensino remoto, né? Porque antes o pessoal ficava olhando torto para mim no corredor, querendo me espancar, mas isso aí é no começo, depois a tendência é isso aí se tornar mais natural, tá? Então, a palavra-chave é persistência. Entender que vai ser difícil, que não vai ser fácil, isso aí tem que estar muito bem consolidado. Aí tem uma frase famosa do Albert Einstein, que eu gosto muito, o computador é incrivelmente rápido, preciso e estúpido. Já o ser humano é extremamente lento, impreciso e brilhante. A combinação dos dois forma uma força incalculável. Lembrando, eu sempre chamo atenção para isso aqui, ó. O que você tem que combinar? A rapidez, a precisão do computador com o brilhantismo do ser humano. Não vai me fazer de combinar estupidez e com a lentidão e imprecisão do ser humano, não. Isso aqui é até outras aplicações aqui, tem uma quantidade muito grande, não deu tempo, não ia dar tempo de apresentar na aula. O que está programado para agora? Primeiro, vou dar uma passada rápida pelo portal didático, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas importantes e como que vai funcionar. Depois, vou mostrar como que instala o RStudio e o SoftR. Jogo rápido, coisa simples. Então, aqui já está até com o portal aberto aqui, ó. Tudo bem, gente? Beleza. Todo mundo tá aí? Beleza, tranquilo. Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui tem uma parte aqui introdutória, que eu falo um pouco aqui do que seria programação. Aí vocês sempre fiquem de olho aqui nos avisos. O primeiro aviso que eu adicionei aqui foi de boas-vindas das disciplinas ontem, né? Por um acaso, alguém não recebeu essa mensagem no e-mail? Esse aviso? Que a disciplina, que eu mandei o link da disciplina. Alguém não recebeu? Se todo mundo ficou calado, eu vou entender que todos receberam.
Pode mandar via chat, pode abrir o microfone. Porque isso é importante, gente, porque o portal vai ser nosso principal meio de comunicação. Então, aqui, ó, eu tenho aqui os avisos. Eu vou ter algo que for mais urgente, eu vou enviar por aqui, porque vocês recebem essa mensagem no e-mail. Aqui tem uma parte aqui que é essencial. Aqui nós temos o plano de ensino. É sempre bom dar uma consultada aí, se tiver alguma dúvida. Aqui eu tenho também o horário da disciplina, né, que agora vocês já estão habituados. Então vai começar às 13h30 na quarta-feira. E às 7h25 começou às 7h26 hoje, viu, gente? 7h26 eu já estava falando aqui. Então, aqui no ensino remoto emergencial, as nossas desculpas para trás são mínimas, tá? Ensino remoto, ensino convencional, tem o trânsito, estava deslocando, estava vindo a aula. Ensino remoto, não. Então, aqui a gente vai começar às 7h26 no mais tardar e 1h31 no mais tardar. Esse aqui é um fórum geral de comunicação. Vocês podem colocar tópicos aqui. E por que eu chamei de fórum geral? Porque nós temos fóruns específicos para cada semana. Aqui, por exemplo, eu vou abrir a semana 1. Aqui tem uma breve introdução aqui sobre o tema. Aqui tem uma apostila. Essa apostila aqui, no período remoto, aqui eu desenvolvi uma apostila para facilitar a aprendizagem de vocês, porque é uma queixa recorrente dos alunos, né? Que não tem um material didático e tal. Então, agora nós temos um material didático, que boa parte do que eu falei está escrito aqui. Recomendo vocês darem uma olhada. Gravação de aula. Só não está disponível porque o bonito do YouTube... terminou de processar? Não. Terminou de processar ainda não. Ainda está como rascunho, tá vendo? Mas já está aqui, 2 horas, mas considerando o intervalo. O YouTube está me enrolando, mas daqui a pouco vai estar aqui a parte 1 e a parte 2, que é de hoje. Quadro. Aqui nessas aulas a gente não produziu, mas quando a gente começar a programar, a gente vai escrever alguma coisa no quadro, então vai estar aqui. E depois de um tempo, vai estar disponível aqui o código R produzido. O que eu produzi na aula, o que eu digitar na aula, vai estar disponível para vocês acessarem. Aí aqui tem uma questão, olha só que difícil a questão, olha só que difícil a atividade. Instalar os softwares, os links estão aqui. Já tive 7 tentativas que eu estava testando. Mas está aqui, instalou o software? Instalei. Finalizar, enviar tudo, enviar tudo. Então está aqui, verdadeiro, você acertou. E aqui, chama atenção. Eu não sei se apareceu. Alguém já instalou, habilitou aquilo lá, apareceu essa mensagem? Então, toda vez que a gente completar um tópico, vai aparecer essa mensagem aqui, Alguém já completou, só de curiosidade? Sim, apareceu. Apareceu essa mensagem? Sim. A azul apareceu. Essa que está escrito restrito aí não apareceu, não. Mas apareceu parabéns? Apareceu. Então vocês estão de parabéns, porque vocês concluíram o primeiro módulo da disciplina. Ainda tem gente que fala que é difícil. É difícil? Viu, gente? Então aqui o primeiro módulo, só instalar está concluído, tá? A partir de semana que vem aí, então a gente vai trabalhar dessa forma aí. Então aí quem já fez está de parabéns. Mas aqui a atividade aqui, como que eu faço a instalação? Como que eu procedo a instalação? Vou mostrar aqui agora. Comece primeiro pelo R. Então tá até o link aqui, Abriu. Posso vir aqui em download R. Posso escolher, isso aqui são espelhos, são repositórios de armazenamento de arquivo. Então tem diversos, tem até alguns aqui que são do Brasil aqui, Eu geralmente opto por esse cloud aqui que é do RStudio. Aí aqui eu vou escolher o Windows, quem estiver trabalhando com Linux vai escolher Linux, quem estiver trabalhando com Macintosh vai escolher Mac. Então aqui download, aí você vai escolher esse base aqui. Aí depois está aqui, a versão mais atual é 4.0.2. Aí é só pedir para salvar, ele vai demorar um tempo. A instalação, gente, não vou nem mostrar não, porque a instalação, você pode só clicar e pedir para avançar. Avançar em tudo, vai em avançar. Aí aqui, obrigado Guilherme, elogiou o portal aí. Tá testando algumas coisas, vamos ver se o próximo aí melhora. Tem até um GIF papagaiado, porque tem que ter, aí às vezes você não se controla, né? Tem um GIFzinho lá na capa. Aí aqui o RStudio. O RStudio, gente, isso aqui vai ficar claro na próxima aula.
o RStudio é como se fosse uma carcaça do R. Ele envolve o R, ele serve para facilitar a vida da gente para escrever código, tá? Então, isso aumenta muito a produtividade quando a gente trabalha com RStudio. Na aula que vem, eu vou mostrar algumas características que tornam o RStudio tão apreciável para se trabalhar. Aí aqui já vim direto aqui para o download, ó, aí pode escolher. No caso aqui, ele já até reconhece aqui, ó, provavelmente deve reconhecer o de vocês também, que é o download do RStudio for Windows. Quem tiver outro sistema, provavelmente ele vai reconhecer de forma automática, assim como reconheceu o meu. Aí aqui pode fazer o download. Aí aqui é next, next, next também. É só, na verdade, é avançar, que eu acho que até em português ele tá. Aqui, se eu fosse instalar o R aqui, ó. Aí aqui, instalador, linguagem, pode ser o português, mas nem tudo é traduzido, tá, gente? Aí aqui é a licença, aqueles avisos lá. Aqui é onde que ele vai instalar. Aqui ele fala que eu já tenho, ó. Eu vou substituir aqui da mesma forma. Aqui você tem 32 e 64 bits. Pode instalar os dois, mas atualmente o que a gente usa mesmo é 64, porque ele permite endereçar arquivos superiores a 4 GB. Na prática, arquivo superior a 2 GB. Aí aqui é aceitar o padrão mesmo. Aí pode deixar do jeito que está aqui, não precisa criar ícone na área de trabalho, a não ser que você queira. Então aí está instalando. Aí ele demora um pouquinho, porque ele está descompactando aqui o arquivo. Então, inicie a instalação pelo próprio R, depois instala o RStudio, porque aí quando você instalar o RStudio, automaticamente ele reconhece onde é que o R está. Está instalado. Aí está aqui menu iniciar. Está aqui. Aí, pessoal, como aqui tem tempo para começar e tempo para terminar também, como está faltando só um minuto para a gente encerrar, então não vou nem instalar o RStudio não, porque já está instalado, mas a instalação é só clicar aqui para executar, avançar, avançar, avançar. Na próxima, a partir do meio-dia, a partir do meio-dia de hoje, aqui vocês perceberam que no portal, a semana 2 ainda não está disponível, correto? Semana 2 já está disponível para vocês? Não, tá não. Fica disponível a partir do meio-dia. A partir do meio-dia. Então, a partir do meio-dia, a parte teórica, PDF, já vai estar disponível e também o que vai ser atividade. Tudo bem? Então, na aula de quarta-feira que vem, a gente vai ter aula e o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai abordar. Eu vou ajudar, porventura, alguém que não conseguiu instalar e eu já vou mostrar um pouquinho assim do R e do RStudio, certo? Então, na aula que vem, na quarta-feira, eu vou tirar dúvidas em relação à instalação e vou complementar também, repassando mais informações, certo? Então, a aula que vem, na quarta-feira também, eu acho que vai ser relativamente simples e tranquila. E também já vou aproveitar já para colocar o material da semana 2, a partir do meio-dia já vai estar liberado para vocês. No mais, era isso. Muito obrigado pela atenção. Quem tiver alguma dúvida, pode fazer, pode ficar à vontade. E desculpe ter extrapolado o tempo aí.